Descubra as duas palavras surpreendentes que transformaram vidas de forma emocionante e tocante. Maria sempre sonhou em ajudar as pessoas a se alimentarem melhor. Desde pequena, a cozinha de casa era um laboratório de sabores e saúde, onde sua avó, Dona Rita, a ensinava a preparar delícias brasileiras repletas de amor. Agora, aos 28 anos, ela estava pronta para abrir seu próprio consultório como nutricionista, mas a pressão da família e a realidade do país pesavam em seu coração. O sonho ardia como uma chama viva, mas as sombras das expectativas familiares e as dúvidas persistentes ameaçavam a apagá-la. Certa manhã, enquanto a luz do sol filtrava através da janela da cozinha, Maria assistia a uma reportagem local. O hospital da região estava nas manchetes, criticado por suas práticas alimentares descuidadas e pelo descaso com a saúde dos pacientes. O coração de Maria disparou. As palavras de Dona Rita ecoaram em sua mente. Os desafios são oportunidades disfarçadas. Este era o momento. Com coragem renovada, ela decidiu que não podia ficar parada. Maria começou a organizar uma campanha na comunidade, ensinando sobre alimentação saudável, mas logo se deparou com a resistência. Nutricionista de bairro, diziam alguns com desdém, como se o amor pelo que fazia não fosse o suficiente. Contudo, em cada olhar e em cada aplauso discreto, ela via uma semente de esperança se formando. O riso de uma criança, a gratidão de uma mãe eram sinais de que estava no caminho certo. Enquanto lutava nessa batalha, sentiu os braços de sua avó ao seu lado, sempre a encorajando nas longas conversas à mesa. Dona Rita não era só uma avó, mas uma guerreira que passou por desafios e nunca desistiu de seus sonhos, e isso iluminava o caminho de Maria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Num desses dias de labuta, Dona Rita revelou um segredo que mudaria tudo. Enquanto preparavam um prato de feijoada, sua avó compartilhou que, em sua juventude, sempre sonhou em ser cozinheira profissional. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. A revelação acendeu uma nova chama. Ela e Dona Rita decidiram unir suas forças, criando receitas saudáveis e saborosas. As duas começaram a se apresentar para a comunidade por meio de feiras e encontros, onde a comida era um símbolo de amor e laços. A praça central do bairro seria o palco do grande evento que estava por vir, e Maria vibrou com a empolgação da comunidade. Mas agora, diante de uma multidão, um dilema se manifestava em seu coração. Coração. Poderia finalmente conquistar o respeito que tanto desejava? Seria possível desafiar as expectativas e, ao mesmo tempo, realizar seu sonho? A multidão se reunia e o olhar de Dona Rita, cheio de orgulho, a encorajava. O silêncio envolvia a praça e o momento crucial estava prestes a chegar. Maria respirou fundo, pronta para se libertar das amarras do passado. O que ela diria? A transformação estava prestes a acontecer, mas uma pergunta pairava no ar. Conseguiria finalmente desbravar seu destino? Maria olhou para a multidão. Os rostos esperavam, curiosos. Seu coração batia acelerado, como o tambor de uma escola de samba prestes a iniciar o desfile. Ela sentiu uma mistura de emoção e medo, e por um instante pensou em desistir, em deixar para lá todo aquele sonho que insistia em gritar dentro dela. Mas a lembrança de Dona Rita, seu olhar cheio de força e esperança, a fez erguer a cabeça. Um profundo silêncio pairava sobre a praça, e a brisa leve a envolveu como um abraço acolhedor. Maria respirou fundo, deixando que o ar fresco preenchesse seus pulmões, e finalmente falou. Olá, pessoal! Meu nome é Maria, e estou aqui porque acredito que a comida pode curar e transformar vidas. Sua voz, mesmo trêmula, ecoou como um hino. Ela viu um sorriso se formar no rosto de uma mãe que segurava a mão da filha, e isso trouxe um alento em seu peito.
Quando eu era criança, minha avó me ensinou que a comida é muito mais do que nutrir o corpo. Ela é amor, união e principalmente saúde, começou a contar. O público escutava atentamente, e a cada palavra que saía de sua boca, a proposta de um novo amanhecer se solidificava. Sei que muitos de vocês têm dificuldades para se alimentar bem, seja pela rotina ou pela falta de informação, mas estou disposta a ajudar. Vamos juntos descobrir os sabores que podemos adaptar e manter a saúde em primeiro lugar. Ouvindo suas palavras, alguns murmuravam em aprovação, e Maria aproveitou o momento. As ideias começaram a fluir. Eu e minha avó, Dona Rita, estamos desenvolvendo receitas que resgatam o sabor sem abrir mão da saúde. Vamos explorar nossa culinária rica em nutrientes e, ao mesmo tempo, em sabor. Hoje, convido todos vocês para um projeto comunitário, oficinas de culinária para que possamos aprender juntos. Um aplauso tímido começou e então se transformou em uma onda de entusiasmo. Maria sorriu, sua alegria transbordando. O sonho que antes parecia uma miragem estava se materializando diante de seus olhos. Contudo, a batalha não acabara. Muito ainda precisava ser feito. Logo surgiram vozes críticas, questionamentos sobre a validade de suas intenções. O que uma nutricionista de bairro sabe sobre mudanças de hábitos? Aquelas palavras cortaram como vento frio em um dia quente. Maria sentiu um arrepio ao ouvir o ceticismo. O peso das expectativas familiares e sociais voltou a ameaçar sua confiança. Precisava enfrentar aquilo, mas como? O olhar de Dona Rita a encorajava, como se dissesse: lute, Vina. Filha, não desista! Decidida, Maria levantou as mãos para silenciar a multidão. Se a dúvida é o que vocês sentem, eu compreendo. Mas estou aqui não só para ensinar, mas para aprender também. Juntos, podemos desvendar como alcançar saúde e sabor. Podemos construir algo que seja nosso. Os olhares começaram a mudar. O ceticismo estava sendo substituído pela curiosidade. Vamos fazer isso? Uma voz do fundo gritou. E, como numa mágica, a energia do lugar se transformou em uma corrente crescente de apoio. Sim, vamos! Este era o momento que Maria esperava, e a esperança ardia como nunca antes. Mas, enquanto a festa se desenrolava, uma sombra se aproximava. A ligação que ela recebeu vítima de um telefonema poderia abalar tudo. Era o hospital chamando para uma reunião. O que aconteceria se descobrissem que ela estava prestes a ensinar aos moradores como se alimentar melhor? E se eles considerassem isso uma afronta? Os pensamentos tumultuaram sua mente. Maria não sabia que esta reunião se tornaria um divisor de águas em sua luta. Afinal, as sombras nem sempre são o que parecem. E o que ela faria agora? Maria sentiu um frio na barriga ao desligar o telefone. Naquele momento, a animação ao redor dela parecia ter sido cortada por uma faca. As vozes, os risos, os chamados de apoio estavam lá, mas agora tudo soava distante, como uma sinfonia inaudível. A multidão continuava a se agitar na praça, mas dentro dela um turbilhão de questionamentos surgia. Como ela poderia seguir em frente com suas oficinas de culinária se a direção do hospital colocasse em dúvida sua capacidade e intenções? Passou a mão na testa, tentando espantar a angústia que se aninhava ali. O que Dona Rita diria? Sussurros de coragem habitavam sua mente, mas a preocupação a cercava como uma nuvem escura. A multidão começou a se dispersar, mas uma voz conhecida a chamou de volta ao mundo real. Era Carla, sua amiga desde a infância. Ei, Maria, o que houve? Você estava arrasadora. Por que tão com cara de quem viu fantasma? Um sorriso apareceu em seu rosto, maldoso e provocativo. Maria hesitou, depois sorriu de volta, tentando disfarçar a tempestade dentro de si. Nada, só um imprevisto. Estou bem. A voz dela, embora tentasse sorrir, traiu a verdade que sua amiga conhecia bem. Você não está bem, e eu sei disso. Fala para mim, insistiu Carla, segurando delicadamente o braço da amiga, como se suas mãos pudessem transferir segurança. Respirando fundo, Maria decidiu que talvez compartilhar o fardo pudesse aliviá-la. É o hospital. Fui chamada para uma reunião. Tenho medo que eles não aceitem o meu projeto. E se acharem que eu não sou capaz?
As palavras saíram num sussurro quase imperceptível, como se elas mesmas temessem se manifestar. Carla olhou com um misto de preocupação e determinação. Maria, você é incrível no que faz. Você faz mágica na cozinha. Esse povo precisa de você. E a dona Rita, pense no que ela diria. Você tem. A força dela em você. Aquilo fez Maria pensar. Um pensamento a envolveu como um cobertor quentinho. E se for apenas uma questão de explicar? E se, ao invés de temer, eu mostrar como isso pode ajudar a comunidade? A luz da praça parecia brilhar mais forte e o som da festa até se intensificava. Sim, é isso. Preciso mostrar a eles que não é só sobre nutrição, mas sobre transformação. Vou convocar uma reunião com eles, trazer os moradores que já se beneficiaram das minhas receitas e me defender. Vou pedir para a Dona Rita me acompanhar. Carla abriu um sorriso radiante. Isso mesmo, e não esquece de ressaltar o poder da comida na vida das pessoas. Você é a prova viva disso. E os moradores, eles vão te apoiar. Maria sentiu a energia crescendo novamente, o calor da esperança tocando seu coração. A ideia de usar a força da comunidade a motivava. Juntas, as duas amigas caminharam pela praça, agora recarregada de energia, em direção àquela reunião que poderia mudar tudo. O medo ainda estava lá, mas era abafado pelo poder que o apoio e a paixão podiam proporcionar. No entanto, enquanto passavam pelo mercado na esquina, Maria avistou uma figura conhecida, o Dr. Silveira, um dos diretores do hospital, conversando animadamente com um grupo de profissionais da saúde. A lembrança daquela última consulta em que ele havia sido tão crítico sobre suas ideias fez seu coração parar por um momento. Eles ainda não sabiam da sua nova proposta, mas o medo voltou a surgir no fundo de sua mente. E se ele tentasse desmantelar tudo o que estava construindo? E se ele disputasse a visão dela? O que deveria fazer? Maria olhou para Carla, que a encorajou com um aceno de cabeça. Era hora de agir. Sua respiração acelerou e a certeza de que essa reunião não era apenas uma formalidade, mas um passo crucial em sua jornada tomou conta dela. Ela se aproximou dos profissionais, decidida a enfrentar o que viesse. Mas o que aconteceria quando as vozes se levantassem contra ela novamente? E como ela lidaria com a aprovação ou a rejeição? Havia muito em jogo, e o futuro da sua luta pendia em um fio delicado. Maria respirou fundo mais uma vez, disposta a lutar. Maria ficou parada por um instante, observando o Dr. Silveira se movimentar com confiança entre os colegas. O jeito como ele gesticulava trazia uma certa segurança, mas aquele gesto a incomodava. Afinal, como um homem que parecia tão seguro podia estar tão distante de sua realidade? Naquele momento, uma mistura de coragem e temor a dominou. Vamos, murmurou Carla, puxando-a levemente pelo braço. Maria se sentia como se estivesse caminhando até o palco, a ansiedade a consumindo, mas o apoio da amiga sustentava. Quando chegaram mais perto, perceberam que a conversa estava aquecida. Dr. Silveira falava sobre novos projetos do hospital e os rostos dos outros profissionais refletiam entusiasmo. Contudo, Maria não podia deixar que a dúvida a paralisasse. Ela precisava ser ouvida. Desculpe interromper, Dr. Silveira, disse, com a voz mais firme do que sentia. Ele a encarou, a expressão repleta de surpresa. Maria, não esperava aqui. O que tem a dizer? A voz dele era um misto de curiosidade e desprezo, como se esperasse uma explicação fraca. Estou aqui para apresentar meu projeto das oficinas de culinária, que podem ajudar os pacientes a melhorarem sua alimentação e, consequentemente, sua saúde. Eu já tenho exemplos de moradores que se beneficiaram e estão dispostos a compartilhar suas histórias. Maria explicou, o coração disparando. Por um momento, o silêncio dominou o ambiente. Os funcionários se voltaram para ela. Algumas expressões eram confusas, outras curiosas. A tensão era palpável. Oficinas de culinária? Questionou uma enfermeira. Caminharam para a frente. Como isso pode realmente impactar a vida dos pacientes? Maria respirou fundo, as palavras começaram a fluir, cheias de paixão. Ela falava sobre o poder da alimentação, sobre como cozinhar não era apenas uma atividade prática, mas uma forma de amor, de conexão. Sentiu que estava se expondo como nunca, mas cada palavra trazia uma chama de esperança. Olhem, a comida é nossa aliada, ela pode transformar vidas.
Um prato bem feito, bem nutrido, pode unir famílias, trazer saúde, alegria. É mais do que gastronomia, é cura, assegurou Maria, movendo-se entre os presentes, olhando nos olhos de cada um deles, desafiando-os a sentir o que ela estava dizendo. Mas a expressão do Dr. Silveira não mudou. Ele interditou a discussão com um gesto. Maria, você está bem intencionada, mas precisamos de mais evidências. Projetos como esse requerem orçamento e metodologia. Eu não sou contra, mas precisamos perceber a viabilidade real. As palavras cortaram como uma faca. Aquilo doeu. Os outros olhares, já voltados para ela, pareciam vacilar. A esperança interior que já havia crescido começou a se desvanecer. Podemos não ter a estrutura de um grande projeto, mas as métricas da felicidade e da saúde não são apenas números, são vidas, Maria insistiu, a emoção tomando conta. É por isso que quero envolver os pacientes nesse projeto. Eles têm força e histórias que podem mudar tudo. Mas ele balançou a cabeça, e a desistência começou a rondar sua mente. Carla estava pronta para intervir, mas antes que pudesse fazer isso, Maria respondeu: acho que todos nós sabemos o que a comida pode fazer em nossas vidas, e, se me permitirem, eu quero provar isso com vocês. Vamos ter uma prova, uma experiência, um dia comigo na cozinha. Quem sabe assim vocês sentirão o que eu sinto. A sala ficou em silêncio. Todos estavam esperando o que viria a seguir. O incêndio dentro de Maria estava ali, mas agora se misturava com a dúvida. O que sucederia com essa proposta ousada? E se tudo isso não funcionasse? Ela mal teve tempo de processar os olhares hesitantes que a cercavam quando o Dr. Silveira finalmente pareceu se mexer. Uma experiência? Para que justificar uma ideia? Isso pode ser mais interessante do que isso. Que eu pensei. Uma demonstração tem suas vantagens. O coração de Maria disparou. O jogo estava apenas começando, e a impressão era de que muito ainda estava por vir. Mas o receio de falhar começava a pesar novamente. E se o que ela tinha construído se desmoronasse diante da equipe? Então, antes que pudesse se perder em suas próprias inseguranças, ela percebeu que a mudança estava apenas no início e que aquele poderia ser um passo decisivo na linha do que ela tanto desejava. A batalha ainda estava longe de acabar, e a cada palavra que trocava com a equipe, ela sentia um pouco mais da coragem que tinha herdado de Dona Rita. Então, que tal um dia completo de imersão? Desafiou Maria, atraindo mais olhares. Mas, mesmo enquanto falava, Maria pensou: será que era desse tipo de visão que eles precisavam? Ela se questionou e já não tinha certeza se a resposta seria acolhedora. As cores da sala mudaram, assim como sua respiração. Só restava saber como a equipe do hospital reagiria ao convite inesperado. O futuro a aguardava vibrante, mas com um fio de insegurança que teimava em seguir seus passos. A batalha ainda não havia terminado. A sala parecia ter ganhado vida própria, com murmúrios e olhares intercambiando ideias e desafios. Maria sentiu o peso das atenções sobre si, como se uma luz a iluminasse, mas também como se uma sombra se aproximasse. O coração dela batia acelerado, ensaiando um ritmo de expectativa e nervosismo que era difícil controlar. Uma imersão, você disse? O tom do Dr. Silveira refletia uma surpresa misturada a um ceticismo cauteloso. Outros profissionais continuavam a observar, alguns com curiosidade, outros questionando-se internamente se aquela proposta realmente poderia trazer impactos mensuráveis. É isso mesmo, um dia inteiro em que podemos cozinhar juntos, experimentar receitas e também ouvir os relatos dos pacientes. Que tal isso? Maria insistiu, tentando dar peso nas palavras. Ela não queria apenas um dia de culinária, queria transformar aquele momento em uma conexão profunda entre a equipe e os pacientes. E onde você pretende realizar essa experiência? Perguntou uma nutricionista, de maneira intrigante. Na cozinha comunitária do bairro. É simples, mas acolhedora. Vamos utilizar ingredientes locais, fazer um prato saudável e, mais importante, compartilhar histórias. Silêncio. Maria enfrentava o desafio da quietude como se fosse uma onda prestes a arrebentar. Os rostos ao redor dela variavam de contemplação a receio. Aquela ideia podia ser uma oportunidade dourada ou um risco incalculável. Carla, sempre ao lado de Maria, segurou a mão da amiga. O gesto simples reforçou a confiança que estava se erguendo no peito de Maria, um lembrete de que ela não estava sozinha. Afinal,
Quantas vezes aquelas mãos tinham também ajudado a preparar pratos incríveis na batalha contra as dificuldades da vida. Dar voz aos pacientes e ouvi-los é essencial. Não é apenas cozinhar, é criar laços. É isso que deve ser nosso trabalho, Maria completou, sua voz agora mais suave, mas ressoante. Um sussurro de verdade que ela própria acreditava e que desejava contagiar todos ali. Dr. Silveira franziu a testa, como se estivesse fazendo um cálculo mental. Maria sentiu que a balança virava a seu favor, mas precisava de um empurrãozinho a mais. Se conseguirmos fazer isso bem, podemos mostrar como pequenos gestos podem transformar vidas, e quem sabe isso nos abra portas para novas oportunidades dentro do hospital. Mas e os custos? A enfermeira que havia questionado no passado interrompeu. Seus olhos eram sérios, mas Maria percebia uma centelha de esperança começando a acender. Podia ser que o que ela dizia começasse a ressoar com eles de alguma forma. Os custos podem ser baixos, podemos arrecadar materiais com doações e, quem sabe, envolver os próprios pacientes na compra dos ingredientes. Eles saberão melhor o que os agrada. Vamos fazer isso juntos, em comunidade, Maria propôs, sentindo uma leve adrenalina subir. Eu quero mostrar que um prato feito com amor não envolve só ingredientes, mas a própria essência das pessoas. Os olhares ao redor começaram a mudar. Algumas expressões de dúvida começaram a dar lugar a sorrisos tímidos. Miguel, um terapeuta, emitiu uma risada suave. De fato, eu adoraria ver a nossa equipe na cozinha. Nós podemos nos divertir e aprender muito nesse processo. A conversa fluía e a sala estava se preenchendo com uma energia positiva. Para Maria, ressoava como um canto coletivo, uma sinfonia em que todos estavam se permitindo entrar na dança. Mas, no fundo, ainda havia uma fissura de apreensão, o medo de que toda aquela empolgação se transformasse em desilusão se as coisas não corressem como esperavam. E se não der certo, Maria pensou só para ela mesma. O receio era um eco constante em sua mente, mas ao olhar para Carla e para os outros, sua força parecia se renovar. Eu vou arriscar. O Dr. Silveira, apesar do semblante normalmente duro, arqueou uma sobrancelha, talvez intrigado. Posso não ser muito fã de gastronomia, mas me surpreenda e faremos essa demonstração. Trabalho em equipe é sempre bem-vindo. Maria mal conseguiu segurar o sorriso. Era um sinal, um pequeno avanço, mas ainda assim seus pensamentos estavam repletos de interrogações. Será que a equipe acreditaria na transformação que tanto almejavam? E, principalmente, a proposta de um prato como ritual de cura funcionaria de fato? Então, em um ímpeto de determinação, ela tomou uma decisão interna. Legal, então vamos parar de falar e começar a agir. 1 mês para organizar tudo. Quero ver cada um de vocês lá, aplicando essa ideia. As palavras dela estavam cheias de energia. Após meses, finalmente estava se sentindo viva, pulsando com a expectativa do novo. Mas, à medida que o entusiasmo crescia, a realidade da execução dessa ideia se aproximava. Lidar com imprevistos, com pacientes e conquistas era um desafio que ela estava prestes a enfrentar. E no fundo, em meio a essa sensação única que a envolvia naquele instante, ela questionou a si mesma. Até onde ela poderia levar essa ideia antes que a pressão se tornasse insuportável? Afinal, o que realmente estava em jogo era muito mais do que apenas um dia na cozinha. As cores do futuro brilhavam ao seu redor, mas a nuvem da incerteza ainda a acompanhava. E Maria estava prestes a descobrir que esse era só o começo. O dia seguinte amanheceu com um sol radiante, iluminando o semblante decidido de Maria. Ela acordou mais cedo, alimentada pela ansiedade e pela determinação que pulsava dentro dela. O que parecia apenas uma ideia maluca começava a se materializar como um projeto real. Enquanto tomava seu café, o aroma do mingau de aveia misturava-se ao cheiro do café fresco, trazendo à memória as manhãs da infância em que cada refeição se transformava em um ritual de união. Foi nesse momento que Maria entendeu. A comida não era só sustento, era vida, e cada prato contava uma história. A ideia de cozinhar com os pacientes e equipe não era apenas um evento, era uma forma de curar, de restabelecer os vínculos que desencontraram-se em meio aos desafios da saúde mental. No hospital, ela começou a preparar tudo com a equipe. Para Maria, cada conversa, cada reunião era uma oportunidade de espalhar sua visão. Suas mãos nervosas agitavam-se em gestos e seu sorriso esforçado se espalhou pelo ambiente. Ela enfatizava a importância de ouvir os pacientes e suas histórias. A transformação que buscavam não seria conseguida apenas por uma receita, mas sim pela empatia cultivada naquele espaço.
Seja a comida que une a gente, disse ela a um grupo de enfermeiros, durante uma rápida pausa. Vamos deixá-los lembrar como se sente ter uma refeição em família. A comida pode ser reconfortante e uma ponte que nos conecta. Os olhares eram mistos, a maioria estava empolgada, mas sempre havia um ou outro que parecia apreensivo. Era a sombra da dúvida, a incerteza que insistia em atormentar. Mas cada vez que Maria falava, essa sombra parecia se dissipar um pouco mais. Ela se reuniu com Carla para planejar a lista de ingredientes. No meio das anotações, uma ideia surgiu. Vamos fazer um mural. Quero que cada paciente escreva algo que eles amam sobre comida ou uma recordação importante. Esses serão nossos ingredientes secretos. As palavras saíram de sua boca como se fossem um sopro de vida a uma plantinha sedenta por água. Carla sorriu, admirando a paixão contagiante da amiga. Isso é incrível, Maria. É um jeito de dar voz a eles desde já. A comida é só um pano de fundo. Maria se lembrou então de um paciente, João, que costumava falar sobre como as lembranças das refeições de sua avó sempre o confortavam. Com isso em mente, Maria decidiu que João seria um foco especial. Queria que ele participasse da cocção, aproveitando aquele espaço para se abrir e se vincular. Conforme os dias passavam, o projeto estava tomando forma, e juntos estavam lidando com os desafios. Conseguiram algumas doações de ingredientes, mas ainda precisavam levar o dia da imersão à prática. Maria começava a se sentir sobrecarregada. Uma noite, após uma longa jornada, ela se viu sozinha no refeitório, mergulhada em papéis e livros. O peso da responsabilidade a pressionava, e as inseguranças ameaçavam invadir sua mente. E se tudo fosse um fracasso? Pensou, a fatia de desânimo tornando-se um burburinho constante. Foi quando ouviu passos. Era Carla que se aproximou silenciosamente. — Oi, você está bem? A preocupação no olhar da amiga trouxe um pouco de paz. — Não sei, Carla. A ideia é linda, mas e se tudo isso não funcionar? E se eles não quiserem participar? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro angustiado. Carla se sentou ao lado dela e pegou sua mão. — Maria, o que importa é a intenção. Você está fazendo algo incrível. O dia pode trazer uma virada para todos. Lembre-se que você é a ponte que conecta esses mundos. Aquilo deu um novo fôlego para Maria. Ela respirou fundo, sentindo a presença da amiga como um apoio inabalável. Mas, nesse momento de introspecção, uma nova preocupação começou a surgir. E se ao darem voz aos pacientes, coisas dolorosas e inacabadas viessem à tona? O clima de empolgação poderia rapidamente se tornar um espaço de vulnerabilidade inesperada. Com esses pensamentos dançando em sua mente, Maria olhou pela janela, observando o pôr do sol. As cores quentes misturavam-se, como as emoções que estavam se desenrolando dentro dela. Um ponto de virada estava se aproximando, e cada dia que passava trazia mais à tona a real essência do projeto: cura, unidade e histórias que precisavam ser contadas. E enquanto o dia se despedia, uma pergunta se formou em sua mente. Estamos realmente preparados para o que pode vir à tona? Será que todos nós estamos prontos para enfrentar as verdades escondidas na cozinha? Uma semana se passou. Maria estava envolta no frenesi dos preparativos. A data do evento se aproximava e, com ela, um misto de excitação e apreensão crescia a cada dia. O mural ficou pronto, adornado com frases e desenhos que os pacientes criaram, repletos de lembranças afetuosas e desejos. Aquilo que começou como uma ideia simples, agora se tornara um símbolo de esperança. Na manhã do grande dia, uma luz dourada filtrava-se pelas janelas do refeitório. Maria chegou primeiro, com um avental branco atado na cintura, como um escudo contra as inseguranças. O cheiro doce de frutas frescas e o aroma do pão aquecido preenchiam o ambiente enquanto ela organizava os utensílios com um cuidado quase reverente. A cada prato que colocava na mesa, ela sussurrava para si mesma: isso é mais do que comida, é amor. O relógio andava lentamente, como se o tempo quisesse brincar com seus nervos. Primeiramente chegaram alguns enfermeiros, todos radiantes e prontos para ajudar. Depois, aos poucos, os pacientes foram aparecendo, alguns hesitantes, outros com um brilho nos olhos que refletia a expectativa. Maria os cumprimentou um a um, seu sorriso se desdobrando em carinho. — Oi, gente, preparados para um dia incrível? A resposta veio em sussurros tímidos, mas havia em suas faces um traço de curiosidade que não passou despercebido.
Entre os pacientes, João era o que mais chamava a atenção. Ele vestia uma camiseta amarelada, já desbotada, mas o seu semblante trazia um frescor que era contagiante. Quando cruzou a porta, seu olhar encontrou o mural, e por um momento a timidez deu lugar a uma faísca de alegria. Maria pressentiu que seria aquele o momento de trazer à tona a história que sempre esteve escondida. João, chamou ela, encorajando-o a se aproximar. Você quer nos contar um pouco sobre a sua avó e as receitas que ela fazia? A pergunta pairou no ar, seus olhos fixos nos dele, esperando que ele tomasse coragem. O silêncio estabeleceu um espaço tenso antes de João abrir a boca. Ela fazia uma sopa de ervilha que era mágica. Ele começou, a voz um pouco embargada. Toda vez que eu comia, parecia que o mundo inteiro ficava melhor. Maria sentiu um nó na garganta, mas a força do momento a impeliu a encorajar. Vamos fazer essa sopa juntos hoje, então? Que tal? João hesitou, os dedos apertando a barra da camiseta. Mas, iluminado pela energia do grupo e pelo olhar de incentivo de Maria, ele finalmente assentiu. Tá bom, disse ele, um sorriso começando a surgir. Enquanto o dia avançava, risadas e histórias começaram a fluir e o refeitório se transformou em um espaço de comunhão. Maria observava tudo com o coração a mil, mas as lembranças dolorosas não haviam desaparecido. Ela notou alguns pacientes se retraindo, suas expressões visivelmente mudando quando lembranças difíceis surgiam em conversas. Perguntas inacessíveis se formavam em seus rostos, desnudando feridas que ainda não estavam prontas para serem tocadas. Quando preparavam a sopa, um grito distante cortou o ar. Era Marta, outra paciente, que, ao olhar para o mural, desatou em lágrimas ao lembrar de um almoço de domingo em família, onde o amor escorria pelo sagrado ritual da refeição. O ambiente ficou tenso novamente. O que começou como um simples ato de cozinhar estava descascando as camadas mais profundas de dor. João, vendo o que a situação causou, caminhou até Marta e suavemente disse: É difícil lembrar, mas você não está sozinha. Quando estamos juntos, a comida é só um pedaço da cura. A gente pode se apoiar. Maria, sentindo o peso da vulnerabilidade se espalhando pelo grupo, pegou um copo e fez um brinde improvisado. A coragem, a conexão. As palavras flutuaram no ar, gerando uma mistura de sorrisos e lágrimas. O que Maria não percebeu era que sua voz não era apenas um eco, era um chamado. Um novo entendimento surgiu no ambiente, sem pressa de ser digerido, mas apresentado com uma beleza crua. As verdades foram colocadas na mesa. Ao final do dia, Maria olhou para os rostos que a rodeavam e sentiu que algo mágico havia acontecido. Mas, ao mesmo tempo, uma nova dúvida se instalou em seu coração. Estamos realmente prontos para lidar com tudo isso? As verdades que foram reveladas podiam apenas o início de um longo caminho de aprendizado, e ainda havia muito o que descobrir. Quando a noite se estabeleceu, Maria viu a necessidade de preparação e reflexão. O que mais estava escondido atrás das paredes do hospital? Qual seria o próximo passo na jornada de cura que apenas começava? A inquietação volta a seduzir sua mente, e uma nova pergunta a acompanhou. Estamos prontos para mergulhar ainda mais fundo nas memórias boas e ruins? Maria acordou com a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas do seu quarto. A noite anterior deixara um rastro de emoções intensas, e a sensação de que uma nova fase havia começado a pulsar no ar a manteve acordada por longas horas. Aquelas palavras, estamos prontos, ressoavam em sua mente, quase como um mantra incômodo. Ela se levantou e caminhou até a janela, sentindo a brisa suave e fresca. Entre os pensamentos confusos, uma ideia começou a tomar forma. E se a cura não estivesse apenas nas receitas ou nas memórias, mas também nas conexões que formamos? Seu coração se aqueceu com essa possibilidade. O que aconteceria se ela pudesse criar um espaço onde esses pacientes não apenas relembrassem suas histórias, mas também se apoiassem uns dos outros? Decidiu que precisava se encontrar novamente com o grupo. Enquanto se arrumava, as imagens de Marta e João surgiam em sua mente como flashes de uma cena inspiradora. Aquela conexão, aquele momento frágil que havia se formado na cozinha, poderia se tornar uma base para algo maior. Chegando ao hospital, o refeitório já estava em movimento. Os pacientes estavam inquietos, alguns conversando em pequenos grupos, outros ainda absorvendo a experiência do dia anterior.
Maria percebeu que, mesmo entre sorrisos e troca de histórias, havia um fio invisível de tensão pairando no ar. Como se cada um carregasse um pedaço de dor, esperando que alguém o validasse. Ela subiu em uma cadeira, tomando a frente com um brilho no olhar. Oi, pessoal! Hoje quero fazer algo diferente. Que tal compartilharmos um momento em que a alimentação foi mais do que comida para nós? Quero que nos conectemos ainda mais. Um murmúrio de confusão percorreu o espaço, mas Maria sentiu que era uma confusão saudável. As mentes estavam trabalhando, as emoções estavam borbulhando à flor da pele. Então, pouco a pouco, as histórias começaram a surgir. Eu me lembro da obrigação de fazer o almoço para minha mãe todo dia, começou um homem com voz rouca. Era uma forma de amar, mesmo que às vezes eu não quisesse cozinhar. Outros pacientes foram se aquecendo e, sem perceber, foram dando passos adiante em sua vulnerabilidade. Juntos começaram a compartilhar as refeições que representavam os laços familiares, as tradições que se estendiam através das gerações. Cada relato era uma segunda chance de reviver o amor que havia naquela comida, de transformar dor em conexão. As lágrimas e risos fluíam em um fluxo natural, e Maria sentiu que cada palavra proferida era como um ingrediente essencial para fortalecer a sopa que João havia começado, trazido. E então a atmosfera se transformou. Ao lado de João e Marta, Maria percebeu que o poder daquela união estava nas pequenas histórias e nas memórias alimentadas por sorrisos e abraços. Mas, no fundo, ainda havia uma dor latente. O que fazer com as lembranças que não eram tão doces? A angústia de uma nova revelação surgiu quando Marta, num golpe de coragem, disse: "E quanto àquela comida que eu nunca consegui fazer, aquela que me lembra da minha avó que se foi?" O silêncio pesado que se seguiu trouxe à tona a fragilidade de todos. Maria hesitou, mas o instinto falou mais alto. "Vamos preparar essa receita também, Marta. Pode nos ajudar a criar um espaço onde possamos, talvez, aceitar essa dor juntos?" Marta olhou para ela, surpresa. O que parecia um simples prato agora era um convite ao perdão, ao acolhimento. O grupo ficou em silêncio, tentando processar a transformação daquela conversa. O calor humano no ambiente estava aumentando, e Maria percebeu que, talvez, a verdadeira cura estivesse começando ali. Enquanto as novas histórias se entrelaçavam, ela soube que aquilo era apenas o começo de uma jornada profunda. Um novo sentido estava sendo criado, e uma nova pergunta começava a se formar entre eles. Estamos prontos para enfrentar a dor e transformá-la em amor? O grupo agora estava pronto para aprofundar a conexão, mas ainda havia um novo desafio à frente. O passado e o que ele trazia não seriam fáceis de lidar. Quais seriam as surpresas que estas receitas ainda guardavam e como cada um enfrentaria suas próprias lembranças? Maria olhou para o grupo, sentindo a energia pulsante no ar. A proposta de Marta despertara uma expectativa inesperada. Agora era crucial estabelecer um espaço seguro. Ela respirou fundo e, com a voz firme, perguntou: "Quem aqui está disposto a compartilhar uma memória dolorosa que pode ser transformada em algo gratificante?" Um silêncio pesado tomou conta do refeitório, como se o tempo tivesse parado. Alguns rostos se voltaram para baixo, enquanto outros pareciam ponderar a profundidade das palavras que poderiam vir a ser ditas. A tensão era palpável, mas Maria sentia que aquela era a oportunidade perfeita para os pacientes se conectarem de uma forma que nunca haviam feito antes. João, sempre tão expressivo, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eu me lembro do cheiro do prato que minha avó fazia quando estava doente. Era como se, mesmo na sua fragilidade, ela quisesse mostrar que ainda havia amor. Quando pensei em reproduzir essa receita, me deparei com a falta dela, e a dor foi muito forte. Sua voz tremia, mas a sinceridade de suas palavras contagiou o grupo. Marta olhou para João, seus olhos brilhando com compreensão. Era assim que eu me sentia quando tentava fazer o bolo da minha avó. Ele nunca saía igual ao dela. Sabe, nunca consegui me livrar da comparação. A empatia cresceu e se espalhou. Mais histórias foram sendo compartilhadas, as lembranças frequentemente misturadas com risos nervosos e lágrimas silenciosas. A dor se tornava um fio que unia todos ali, e não havia melhor remédio que a conexão verdadeira.
Maria percebeu que cada memória trazida à tona era acompanhada por um eco de mágoa, mas também um desejo ardente de transformação. Vamos fazer essa receita juntas, não só como uma forma de lembrá-las, mas como um caminho para transformar essa dor em algo bonito. Ela acenou, incentivando todos a se sentirem acolhidos e seguros para falar. Depois de algumas discussões, decidiram que a primeira receita a ser escolhida seria a do bolo da avó de Marta. As instruções foram passadas, e assim que os ingredientes começaram a ser agrupados, uma nova energia tomou conta do ambiente. No lugar do medo, havia um espírito de colaboração e amor. Enquanto misturavam a massa, Maria sentiu os olhares animados e as conversas crescendo em torno dela. Cada colherada era uma liberação de sentimentos guardados, um ato simples que ecoava os desafios e as conquistas de cada um. No calor do momento, Maria pensou: poderia a comida realmente curar? As lembranças de suas avós e mães poderiam se transformar em algo que alimentasse não apenas os estômagos, mas também as almas? No final, quando o bolo estava pronto, todos se reuniram. O manto do amor e da superação estava claro. Todos se olharam, como se soubessem que aquele momento era um divisor de águas. Mas antes que alguém pudesse pegar a primeira fatia, Maria levantou a mão, interrompendo a euforia. Antes de comer, eu quero que cada um de vocês compartilhe uma palavra que represente o que esse bolo significa para vocês. Vamos dar voz ao que sentimos. O grupo hesitou de novo, mas logo a empolgação retornou. Esperança, disse João, com um sorriso. Amor, falou Marta, enquanto todos acompanhavam. As palavras flutuavam leves, mas carregadas de significado. Por fim, o último a se manifestar foi um homem mais velho que mal havia falado. Com a voz trêmula, ele disse: cura. Naquele instante, todo o grupo sentiu o poder daquela palavra. Era um lembrete suave de que estavam todos ali por um motivo. Mas ainda havia mais a ser explorado. O olhar de Maria fixou-se em Marta, que parecia perdida em pensamentos profundos. O que mais essa receita poderia contar? O que ainda estava por trás do seu desejo de reviver o passado? O clima de expectativa pairava no ar, e Maria percebeu que aquela jornada estava apenas começando. Quais outros segredos estavam prestes a ser revelados na próxima receita? E quantas histórias ainda precisavam ser contadas para que cada um se sentisse verdadeiramente livre? Maria acordou naquela manhã abafada e ensolarada com uma determinação que parecia vibrar em cada canto do seu ser. A celebração da cozinha comunitária estava marcada para acontecer em breve e a expectativa pulsava no ar como um tambor de escola de samba. Cada receita, cada história compartilhada transportava os pacientes para um novo mundo, onde as dores e alegrias poderiam coexistir através da comida que unia e curava. Ela correu até a janela, sentindo a brisa leve e a luz solar invadir seu espaço, trazendo um sentido de renovação. No hospital, o dia deu início à preparação final. Várias mesas estavam organizadas no refeitório, decoradas com flores e um mural atualizado das memórias e receitas que cada paciente trazia. Maria observava com um olhar de orgulho, enquanto amigos e desconhecidos começavam a chegar, carregando ingredientes e carinhosas lembranças. Os rostos refletiam não só a ansiedade, mas uma esperança visível. Já não eram apenas pacientes, eram uma comunidade disposta a se apoiar. Quando as cozinhas foram finalmente liberadas para a utilização, Maria se pôs à frente, chamando a atenção de todos. Vamos começar. Aqui, nós não vamos apenas cozinhar, vamos criar laços e contar nossas histórias. Os murmúrios de apreensão logo se transformaram em sorrisos e olhares cúmplices. Ela trabalhou com Marta, o bolo da avó, e com João, que resgatava as memórias da sopa mágica. Foi assim que começaram a cozinhar juntos, misturando ingredientes e trocando lembranças. Marta falou de suas frustrações sobre nunca conseguir replicar a receita à perfeição, enquanto João falava sobre a importância da sopa em seus momentos de solidão. Cada colher de açúcar representa o amor que sua avó tinha por você, e cada ovo traz a união que você e sua família tinham, Maria falou suavemente a Marta, fazendo-a sentir o peso da conexão familiar que estava sendo feita ali. Nos olhos de Marta começaram a brotar lágrimas, não de tristeza, mas de alívio e de reconhecimento. Assim, aos poucos, as memórias começaram a fluir. Outros pacientes também foram à frente, trazendo, pelo cheiro e pelo gosto, as essências de suas próprias histórias. Eram risadas, lágrimas, abraços e um acolhimento mútuo que transformava o espaço.
E à medida que a cozinha se aquecia e o cheiro dos alimentos começava a invadir o refeitório, algo mágico começou a acontecer. As dores começaram a se dissipar, dando lugar à cura coletiva. Mas os desafios não se foram. Em certo momento, uma tensão tomou conta quando Marta levantou uma questão importante. E se tudo acabar de repente? E se a nossa dor voltar com a mesma intensidade? O silêncio que se seguiu poderia ter cortado um papel, e o olhar de todos se voltou para Maria, que sabia que aquele poderia ser um brecha crucial. Era hora de aprofundar a conversa. A dor pode voltar sim, mas assim como estamos fazendo agora, podemos reviver cada lembrança juntas. O que importa é que não estamos mais sozinhas, reforçou a nutricionista, criando um espaço seguro onde todos poderiam se sentir à vontade. Após um longo dia cozinhando e compartilhando histórias, finalmente chegou a hora de saborear as criações. Em um grande banquete, cada paciente foi convidado a compartilhar o que cada prato significava para si. Era um ritual, um momento de reconexão, onde as vozes eram necessárias e a vulnerabilidade celebrada. Corações estavam pulsando mais forte, em união, e Maria percebeu que o amor que ela buscava na comida estava ali no olhar solidário, na risada compartilhada, na dor acolhida. Aquela cozinha havia se tornado um verdadeiro reduto de cura. No final, enquanto Maria observava as conversas fluírem e os pratos serem devorados, uma nova certeza brotou em seu peito. A verdadeira transformação não se daria apenas pelo que ela ensinava, mas pelo que a comunidade construiria juntas. E era exatamente essa a chamada que ela tinha oferecido. Uma nova forma de se encontrar, cuidar e amar. Com esse pensamento, Maria subiu no palco, agora adornado por flores e pratos vazios, e falou em alta voz. Pessoal, a nossa jornada não termina aqui. Este é apenas o começo. Vamos continuar cozinhando juntos e criando nossa comunidade onde o amor e a saúde são prioridades. A apoteose das palavras foram recebidas por aplausos calorosos e, pela primeira vez, Maria sentiu que superara todos os medos e incertezas. E assim, com um coração leve e a certeza de que cada um ali tinha encontrado um espaço ao qual pertencia, Maria percebeu: a comida realmente poderia curar. Era mais do que apenas uma prática. Era um lembrete de que as memórias, mesmo as mais doloridas, eram o que tornavam a vida rica e cheia de significado. No final daquela jornada, quando Maria olhou em volta e viu todos os rostos iluminados, compreendeu que já não era apenas a nutricionista do bairro. Elas se tornaram uma ponte de transformação, um alicerce para o amor entre aqueles que estavam prontos para se reconectar, construir e compartilhar suas vidas por meio da comida. Agora era a hora de agir. Que cada um de nós aprenda com essa mensagem poderosa e leve-a adiante, pois a verdadeira transformação começa quando compartilhamos. E, se você gostou dessa história, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder os próximos relatos emocionais e impactantes. Deixe um like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem alcançar ainda mais corações. Comente suas reações e o que você aprendeu com essa jornada de vida. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com 5 amigos que precisam ver essa incrível conclusão. Você precisa apoiar nosso canal e fazem isso de forma simples e rápida.